Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o jornalista Beto Almeida sobre o desastre ambiental da Chevron Texaco no Equador. Encerramos essa edição com a segunda e última parte da palestra da desembargadora Sayonara Grillo, realizada no último congresso da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já. Nos aguarde. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Vamos apresentar a entrevista com o jornalista Beto Almeida, que eu entrevistei para a TV Com BR. Beto Almeida esteve recentemente no Equador e fala sobre o escândalo ambiental da Chevron Texaco naquele país. A TV Com BR tem o prazer de receber mais uma vez aqui em seus estúdios o jornalista Beto Almeida, que é diretor da Telesul e presidente da TV Comunitária de Brasília. Beto acaba de chegar do Equador, onde teve contato com as comunidades do Equador, com as autoridades, sobre um assunto que está chamando muita atenção da comunidade internacional, que é a crise causada pela Chevron Texaco, que contaminou o solo do Equador. O que você poderia falar dessa denúncia muito grave do que aconteceu lá no Equador? Moisés, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na TV Com BR, que será das poucas emissoras que terão a coragem de fazer a divulgação do que nós vamos fazer aqui. Porque qualquer divulgação contra uma poderosa empresa transnacional, ela envolve risco para os denunciantes. E nesse caso, a Chevron Texaco, que elas se fundiram, não, são duas empresas norte-americanas, hoje elas estão fundidas. Em 64, começaram a explorar petróleo na Amazônia equatoriana. Tudo bem, isso é normal. Só que os rejeitos, os dejetos, o lixo daquela exploração, a sobra, aquela poluição toda própria de uma exploração petroleira, a Texaco Chevron vinha ocultando do próprio governo equatoriano do passado, das autoridades, o que é que elas faziam? Elas simplesmente jogavam aquilo em piscinas. São mais de 2 milhões de hectares, né, de uma área da Amazônia equatoriana, com 1.000 piscinas, todas elas com rejeitos químicos, dejetos químicos, uma lama, um detrito, uma coisa mal cheirosa.
E como é que aquilo era feito? Piscinas eram covas, ao invés de se fazer uma coisa básica de engenharia, que eram, digamos, piscinas de concreto, né, com capacidade de isolar aquilo dos mananciais, dos cursos de água, dos igarapés, dos rios. Não, ela jogava aquilo ali. De tal sorte, Moisés, que quando uma piscina enchia, eles simplesmente jogavam uma pequena camada de terra. Você sabe que a natureza da Amazônia é exuberante. Por cima daquela camada de terra nascia uma nova vegetação. Então isso não aparecia nem nas imagens de satélites, nem nas pessoas que estavam ali. Maneira de camuflar o negócio. Camuflar, mostrava a má intenção. Claro. Mostrava a intenção criminosa. O que foi acontecendo? Os governos foram se sucedendo. Nós sabemos que na década dos 90 até o 2000 e pouco, o Equador teve dezenas de governos. Entrava governo, caía. Teve que o governo durou uma semana. O governo do Lúcio Gutiérrez, por exemplo, uma semana. Então, em outros governos, né, por corrupção, havia levantes populares, indígenas, né, as forças democráticas do Equador derrubavam esses governos. Nenhum deles denunciou isso, porque eram cúmplices da poluição que era feita. O que acontece? Em 2006, é eleito o presidente Rafael Correa. E o presidente Rafael Correa começou a receber das comunidades da Amazônia que usavam aquela água para cozinhar, para tomar, para beber, as crianças para brincar, certo? E começaram a surgir doenças de pele, câncer de pele, doenças intestinais, doenças raras. E a população começou a ficar. Aí a população foi até a Chevron, e a Chevron, não, isso aí pode até passar o petróleo, porque essa lama aí, ela faz bem para a saúde. E muitos passaram, quer dizer, um crime. Aí o presidente Correa denunciou a Chevron e obrigou-a a entrar, ingressou na justiça, e a justiça equatoriana deu ganho de causa às comunidades, porque foram as comunidades que fizeram a denúncia, né? Feita a denúncia das comunidades, a justiça equatoriana viu que era um crime de proporções, porque quantos anos? Começou em 64. Milhares de pessoas foram contaminadas, pessoas já morreram dessas doenças. E como é que você vai pagar isso? Os rios contaminados, o solo contaminado, ao preço disso. Então, foi estabelecida uma multa de 19 bilhões de dólares. A Chevron se recusa a pagar. E aí que começa o novo capítulo dessa batalha, que o presidente Correa está fazendo uma denúncia ao mundo para mostrar que essa prepotência da Chevron, se foi tolerada pelos governos anteriores corruptos, com um governo popular, anti-imperialista, nacionalista, não será tolerado. E além do mais, esse crime não é um crime que possa se prescrever, né? Exatamente. Inclusive, o Beto Almeida trouxe aqui um folheto do Ministério de Relações Exteriores do Equador e Mobilidade Humana. Chevron Texaco pretende que o povo equatoriano pague pelo que eles contaminaram. E era importante, Beto, porque para poder o pessoal entender melhor o que aconteceu, então, primeiro havia uma polêmica sobre se é realmente a Texaco a responsável pelo dano. A Chevron tenta evadir, fugir da acusação. Então ela diz o seguinte: não, isso aí lá atrás nós nem estávamos lá. Aí você tem foto de satélites, documentos das comunidades, comprovando, né? Inclusive naquela época era uma exploração petroleira da Texaco feita com empresas do governo equatoriano. Então, quer dizer, os documentos existem, são cabais. Aí eles dizem, não, mas isso aí, essa responsabilidade é do governo equatoriano que... Só que quando a Chevron comprou a Texaco, ela foi advertida assim, olha, para você fazer a exploração do petróleo, você tem que fazer esse cuidado ambiental, usar essa tecnologia. E eles não fizeram nada, eles simplesmente jogavam terra para esconder aquela lamaceira química, contaminante. Eles vão lá, exploram, vendem, e deixam aquela sujeira lá para a população que tem que... Exatamente. Inclusive, o outro aspecto aqui que esclarece esse documento aqui do Ministério é que a Chevron Texaco um processo judicial de mais de 20 anos. Exatamente. Que a empresa Texaco deixou o país em 92.
E aí o governo diz que foi a Frente de Defesa da Amazônia e não o governo equatoriano que processou, que fez esse processo. Quem tomou a iniciativa foram os moradores, foram as comunidades daquela região toda. São inúmeros poços, certo? São 1.000 piscinas, 2 milhões de hectares. 2 milhões de hectares é coisa, é muito. Né? E tudo isso desemboca nos mananciais, nos igarapés que vão para os rios. Provavelmente essa sujeira, essa lama contaminante, química, está chegando até o Brasil, porque o rio Napo, por exemplo, é um rio que tem ligações até com o rio Amazonas. E aqui o Ministério também denuncia que eles gastam milhões de dólares para desprestigiar o governo do Equador, para dizer que é uma campanha contra o governo equatoriano. O que a Justiça pediu quando fez o processo atendendo a uma reclamação da comunidade? Ela disse, olha, essa poluição, primeiro tem que reparar, vocês têm que reparar o dano que fizeram. Segundo, vocês têm que tomar todos os cuidados. Terceiro, tem que usar uma tecnologia apropriada. Não estamos falando de coisa do outro planeta, não. É cimento e concreto, para que o lixo fosse colocado em lugar seguro e não vazasse. De tal forma, esse lugar em que eu fui, e eu meti a mão aí, como está nessa foto aqui, ó, eu meti a mão lá, é um mau cheiro. É como você dizer assim, as veias abertas da América Latina ainda hoje estão abertas, são cobertas de sofrimento pelo povo e são mal cheirosas. Esse lugar aí, a má intenção é tão grande que uma piscina, quando ela enchia, eles mesmos faziam assim um vazante para que ao encher uma piscina aquilo caísse no córrego que passava ao lado. Quer dizer, mostrava, isso está tudo documentado. Então ela se nega a pagar, a Chevron se nega a pagar a multa e atribui ao governo do Equador uma postura política. Entendeu? Está desviando a atenção tal, mas quem fez a demanda foi a comunidade, o governo do Equador. Frente em defesa da Amazônia. Da Amazônia. E aqui também está dizendo que a Chevron processa o Equador com base em uma aplicação retroativa de um tratado bilateral e um tribunal de arbitragem consente. Então ele faz aqui uma denúncia, né, que a defesa do Equador sustentou, entre muitos outros argumentos, que o tribunal de arbitragem não era competente, posto que o trabalho bilateral de investimento entre o Equador e os Estados Unidos foi assinado em 93 e entrou em vigor em 97. Então, eles fazem todo um trabalho para realmente não querem aceitar. Eles não querem, eles querem escapar da punição. Está provado que eles poluíram. Está provado que as pessoas estão morrendo. Está provado que a demanda judicial foi feita no território, porque você tem que fazer isso naquele território. E ao criar uma série de iniciativas judiciais, manobras protelatórias e tal, inclusive abrindo no Tribunal de Nova York, né, onde o juiz encarregado de julgar a questão, ele próprio organiza a defesa da Chevron. O próprio juiz americano organiza a defesa da Chevron, que é uma empresa norte-americana. Então, quer dizer, nós estamos diante de uma situação em que uma empresa como a Chevron, que está acostumada a eliminar presidentes, a desestabilizar governos, a provocar guerras, agora ela quer descumprir com a legislação. Mas o tratado era claro, havia um tratado entre Estados Unidos e o Equador no passado, pela exploração do petróleo, pelo qual havia que respeitar as regras de exploração com medidas protetoras do meio ambiente e da saúde da população. Todas essas regras comprovadamente estão descumpridas e a Chevron tem que pagar por isso. E eu acho que esse documento também é importante porque ele traz uma comparação aqui, né? Como a diferença entre o perjúrio cometido nos Estados Unidos e no Equador pelas empresas petrolíferas. Então ele cita aqui o caso da Bristol Petróleo, que contaminou o Golfo do México, e eles fizeram 152 dias de derrame, né? 4 meses e pouco. Quando no Equador, a Chevron fez 20 anos. 20 anos de derramamento, de prejuízos. Basta você comparar aqui os volumes. Ó. Aqui são 780 mil metros cúbicos de petróleo lá no Golfo do México, pela Bristol Petróleo, enquanto que no Equador, a Chevron, 68 milhões de metros 140 mil metros cúbicos.
É um absurdo. E que nos Estados Unidos, após o derramamento do petróleo no Golfo do México, a empresa britânica, Bristol Petroleum, está respondendo ante o Estado e a sociedade estadunidense dessa forma: 37 bilhões de dólares por multa, sanções, remediação, compensação. Claro. Certo. Nos Estados Unidos, da Bristol Petroleum. Inclusive, e esses valores se acrescentam 16 bilhões de dólares sobre a lei da água limpa. O julgamento ainda está pendente. E tem mais 2.000 e tantos processos, e etc. E lá no Equador eles... Para você ver a conduta prepotente, imperial da Chevron, a Bristol Petroleum, de acordo com as leis norte-americanas, vai ter que pagar toda a lambança que ela fez. E já assumiu, inclusive. E já assumiu, e não há o que contestar. Não tem, né? Agora, no caso da Chevron, a Chevron entra na justiça, não, a culpa é dos equatorianos. Ou seja, quem explorava era eles, né? E eles botam a culpa no Equador por ser a vítima. Bom, a culpa é da vítima. É um absurdo, né? É um caso gravíssimo, porque é um dano ambiental irreparável, um dano contra a civilização, contra o meio ambiente e contra as novas gerações, mas é sobretudo também uma tentativa de um portentoso império petroleiro de querer desestabilizar um governo e denegrir e desprestigiar, melhor dizendo, desprestigiar um governo, porque é um governo que está fazendo uma série de reformas com independência, com soberania, erradicou o analfabetismo, distribuiu a renda, nacionalizou o petróleo. Agora são poucos contratos com empresas norte-americanas ou empresas estrangeiras que estão vigentes, são contratos anteriores, porque tudo agora é praticamente assumido, na maior parte, por duas empresas estatais equatorianas. Antes, os benefícios, ou seja, o lucro da exploração do petróleo, antes do governo da Revolução Cidadã, do Correia, era 90 para as multinacionais e 10 para o Equador. Agora inverteu-se. Os lucros são 99 para o Equador e apenas 1% para as empresas que exploram. Para a gente concluir esse assunto especificamente, aqui nesse documento, inclusive, ele chega à conclusão: a Chevron, Texaco é culpada, comprove você mesmo. A Chevron é culpada pela contaminação de 2 milhões de hectares da Amazônia. Uhum. A Chevron é culpada por procurar evadir a sentença a qual havia se comprometido a acatar. A Chevron é culpada de pressões políticas contra o Estado equatoriano. E a Chevron é culpada por usar argumentos baseados em falácias contra o Estado equatoriano. E a Chevron é culpada por querer fazer ao povo equatoriano pagar pelo que a Texaco contaminou. Uhum. Então, só para a gente concluir o assunto, essa campanha que fez você ir até lá e outros intelectuais, fala um pouco sobre isso e a repercussão disso no mundo. Isso aí é interessante, que vários intelectuais, artistas, Danny Glover, por exemplo, o Pedro Alti, cantor espanhol, jornalistas franceses, espanhóis, né? Aqui do Brasil fomos o Emir Saad, Fernando Moraes, o senador Inácio Arruda, eu, e estão indo de vários lados. Danny Glover, aquele importante artista norte-americano de filme, ele tem uma postura muito anti-imperialista, independente, muito crítica. E essa campanha, a importância dela ser internacional, porque, primeiro, isso até agora estava em silêncio. Só está rompendo o silêncio graças a iniciativas como essa do presidente Correia, que teve uma atitude independente, corajosa, e está chamando o mundo, né, a conhecer um clamoroso desastre ambiental, criminoso, né? E nós contamos aqui com quem tem compromisso com a informação verídica, como é o caso do seu programa, ao qual agradecemos muito, para levar a opinião pública brasileira a conhecer, porque o que acontece lá, se ficar impune, aconteceria aqui também. Mas o povo do Equador vai ganhar essa batalha e nós aqui teremos um ganho, porque aquilo é um mal feito, um desastre feito, um crime ambiental feito e contra as comunidades, contra toda a população latino-americana. Agora, você lá não encontrou, porque existem algumas ONGs internacionais que se arvoram como denunciadoras e tal de crimes ambientais e tal. Apareceu alguma ONG internacional para denunciar esse crime lá no Equador? É curioso isso, né? Você lembra que quando teve aquele vazamento no Golfo do México, da Bristol Petroleum,
os gringos que vieram aqui, pagos pelo Greenpeace, vieram na Amazônia aqui protestar contra a construção de hidrelétricas na Amazônia, porque eles querem a paralisia, fizeram um escândalo internacional, mas eles não foram no Golfo do México e não foram lá na Amazônia Equatoriana para defender as comunidades, que nós vimos lá um companheiro, ele levantou as calças, assim, as pernas das calças, a pele dele está toda, ele está tendo que fazer um tratamento, quimioterapia. E agora, enquanto nós estávamos lá, morreu a primeira jovem. Né? Muitos outros estavam morrendo, mas eles não sabiam, porque não imaginavam, né? Até que foi feito um levantamento, nós estivemos lá, nós viajamos num avião de paraquedista da Força Aérea do Equador, até lá, pegamos depois um carro, atravessamos balsas, os rios da Amazônia, até chegar no poço, que é um lamaçal, mal cheiroso, uma coisa horrorosa, né? Que mostra o desprezo dessas empresas transnacionais pelos povos da América Latina. E nós não vimos lá nenhum desses ecologistas do Greenpeace fazendo a defesa das comunidades da Amazônia. Não vimos. Mas aqui nós vamos divulgar como a gente pode e vamos fazer com que esse crime tem que pagar por ele, certo? E impedir, como o governo, através da Revolução Cidadã, está fazendo, de impedir que isso prossiga. Agora, você me disse antes da gente começar a gravação que tudo isso começou porque lá a imprensa realmente divulga. Me fala um pouco então sobre a questão dos meios de comunicação na Revolução Cidadã do Equador. Olha, o governo da Revolução Cidadã, do presidente Rafael Correa, começou a fazer uma série de mudanças na sociedade, né? Primeiro, aumentou salários. Segundo, mudou as leis em favor dos pobres. Terceiro, instituiu a renda cidadã, pela qual todas as pessoas que não têm, as pessoas de grande pobreza, são beneficiadas como se fosse um Bolsa Família, né, que tem lá o valor de atrair, incluir e fazer com que as pessoas ingressem, né, também no mercado de consumo e de trabalho. Mais do que isso, eliminou o analfabetismo, né? Nacionalizou o petróleo, a exploração do petróleo. Só que aí ele começou a se transformar em alvo dos grandes monopólios da imprensa comercial, que passaram a atacar, dizendo que o Rafael Correa era contra a liberdade, contra não sei o quê. Então o que ele fez? Ele instituiu uma nova lei de imprensa, tudo isso aprovado na Assembleia Nacional e apoiado no voto popular. Porque o Rafael, primeiro ele se elegeu, segundo ele convocou uma constituinte, escreveu uma nova Constituição, aprovada em plebiscito, depois ele se reelegeu e agora ele aprovou uma nova lei de mídia que desmonopoliza, desconcentra a mídia do Equador. Então nós temos aqui, Moisés, um jornal que já existia há mais de 50 anos, que é o jornal El Telégrafo, que era um jornal apenas de fazer relatório do governo, dos governos passados, para fazer defesa. Os mesmos governos que se calaram diante do desastre ambiental, provavelmente porque foram comprados pelo silêncio comprado, né? E aí esse é um jornal que tem uma tiragem muito ampla, que dá a informação sobre... É uma coisa que aqui, por exemplo, você não tem. O governo é atacado no Brasil e não tem quem faça a sua defesa, né? Toda a mídia é todos contra Dilma, né? Não há... Pois lá tem. Aí ele criou lá um jornal El Cidadano, uma rádio El Cidadano, e todo sábado ele faz o enlace cidadano. O que significa isso? De 9 horas até a 1 da tarde, são 4 horas onde o Rafael vai a uma cidade, a uma comunidade, a um lugar pobre, a um lugar... e começa a discutir com a população, com a participação da população, que também fala, e ele vai esclarecendo as mentiras que a imprensa privada lança contra ele. E ele faz um embate muito duro. E está ganhando a guerra contra a desinformação. Então hoje, por exemplo... Especificamente essa coisa da Chevron também, então... Isso aí só ganhou esse porte porque a população toda sabe, está consciente, né? Você lembra que a Chevron aqui fez uma lambança aqui no litoral do Rio de Janeiro, né? Porque não quis utilizar as técnicas adequadas, mais seguras, né? Quis utilizar as técnicas mais fajutas, mais baratas,
para aumentar o seu lucro, é o mesmo princípio, né? De vamos explorar o máximo, vamos preservar o mínimo e que se dane a população. Eu não vivo aqui, né? Que ninguém vive lá, eu não vivo pobres, aqui mesmo. Os índios. Só que lá, esse assunto é um assunto na boca do povo, Todo mundo que você conversa, um grau de politização, não há mais analfabeto no Equador, não há mais analfabeto. E o El Cidadano, que é um jornal de distribuição gratuita, de massa, e cheio de rádios. Além das rádios indígenas e campesinas, que já existia, agora tem as rádios, que é uma rede de rádios cidadãs, e tem também uma TV pública. Então, todo sábado... E tem rádios e TVs também voltados para essas comunidades, elas mesmas fazerem Tem, as próprias comunidades, as rádios. Nós, por exemplo, nós descemos de uma base aérea lá na Amazônia Equatoriana. Dessa base aérea nós andamos 1h30, mais ou menos, de caminhonete até chegar no poço. O tempo inteiro nós vimos fibra ótica. E toda aquela comunidade lá com antenas parabólicas. Todas as comunidades ribeirinhas da Amazônia têm acesso à internet e televisão, né? Muito provavelmente o seu programa, que é transmitido por satélite, pode ser que ele chegue até o Equador, e esse papo vai ser também visto pelos nossos irmãos equatorianos. E para a gente fechar esse assunto dessa sua visita ao Equador, você notou da parte das pessoas que foram com você, dessas delegações que estão tomando consciência e conhecendo mais de perto esses crimes e essa participação cidadã através da mídia também, o que você poderia falar dessa repercussão junto a esses segmentos? Olha, nós vimos intelectuais, né, como o professor Emir Sader, o senador Inácio Arruda, esse cantor Alt da Espanha, né, como outros intelectuais espanhóis estavam lá presentes, o Danny Glover, que tinha ido um poucos dias antes, eles ficaram, todos nós ficamos chocados. Porque quando você vê o grau de desprezo dessas empresas, né, e nós comprovamos que ali está, né, há uma contaminação, porque primeiro a Chevron disse que não é verdade. A tentativa dela foi de não dizer, porque ela escondeu. Mas só que havia imagens de satélites antes daquela vegetação crescer e tampar a mancha preta do petróleo. Mas ali embaixo da vegetação é um poço de detritos, contaminando todo o solo, chegando nos mananciais. Então, quer dizer, todas essas delegações podem conversar com a população, nós podemos conversar com muita gente, com pessoas, perguntar, fazer as perguntas que nós quisermos fazer, fizemos de tudo, tal, e comprovamos. E também pudemos conversar com o presidente Rafael Correa, porque aí comprovamos a preocupação dele quando ele diz: nós não estamos apenas num câmbio de época, né? Numa época de câmbios, nós estamos num câmbio de épocas. É uma frase dele, ou seja, os novos governos populares da América Latina estão sinalizando que o neoliberalismo está num processo de esgotamento e que nós temos que construir outros modelos onde o trabalho será valorizado, a cultura, a integração, a cooperação, a solidariedade entre os povos. E nós vimos que a Revolução Cidadã do Equador está tocando à frente, por isso tem uma altíssima popularidade. Não é só porque reduziu a pobreza, é porque aumentou a consciência do povo também. Graças também a uma lei de informação democrática, que é o que nós precisamos fazer aqui no Brasil. Que aqui a informação, salvo oportunidades como essa, é muito concentrada nas mãos dos que exploram e só querem acumular dinheiro. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí, Beto, você que está passando pelo Rio de Janeiro, porque está vindo dessa viagem ao Equador, e nós estamos aqui tendo essa oportunidade de você trazer para os nossos telespectadores essas notícias que a gente não vê exatamente porque você falou que precisa de fazer uma mudança na comunicação aqui no país. A gente não vai ver isso nas mídias aí tradicionais, comerciais, etc. Te agradecer aí por você ter trazido essas informações. Eu que agradeço. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado ao programa TV Com BR, e estaremos sempre dispostos a levar essa luta pela integração solidária, independente e cooperativa da América Latina. Eu queria agradecer a sua companhia. Voltamos na próxima edição. Obrigado.
Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Encerramos essa edição com a segunda e última parte da palestra da desembargadora Sayonara Grillo, que falou sobre o século XXI e o direito dos trabalhadores, no Congresso da Nova Central RJ. Esta lei não veio ainda, e é um espaço importante para que as entidades sindicais dos trabalhadores, com representação inclusive no Congresso Nacional, ainda que indireta, possam se dedicar a regulamentar a proteção do trabalhador em face da automação. Eu recentemente fiz uma pesquisa aqui no nosso tribunal sobre se havia algum julgamento fazendo essa proteção e li um acórdão, e você pode buscar então na biblioteca do tribunal e depois passar para todos, é um acórdão da lavra de uma desembargadora chamada Gisele Bondim, da terceira turma, em que ela acolhia um pedido de um sindicato aqui do interior do nosso estado, num segmento muito parecido com o de vocês, que não é o de motoristas, mas que são do setor ferroviário, no qual lá pretendia a empresa estabelecer um sistema que a empresa chamava de homem morto. O que era o sistema de homem morto? Né? Quer dizer, não sei se foi a empresa que assim o determinou, ou se foi a prática que diziam, enfim. Era um sistema pelo qual se introduzia naquela máquina, né, no equipamento de segurança, um dispositivo pelo qual a máquina frearia automaticamente, frenando o trem, para evitar acidentes em caso de o maquinista ter algum problema pessoal e não conseguir conduzir aquele vagão, aquele trem. E o objetivo era substituir o ajudante, entendeu? Ou seja, o objetivo era, com a nova tecnologia, estabelecer um sistema pelo qual fosse desnecessário o auxiliar do maquinista, exigindo que o maquinista, todavia, pressionasse um botão durante todo o dia da sua jornada, ininterruptamente. Por quê? Porque se o botão não fosse acionado, esse mecanismo de frenagem
automaticamente pararia o trem. Por isso que talvez apelidaram, não sei os motivos, isso o acórdão não esclarece, de sistema de homem morto, no sentido de que se a única pessoa que estivesse conduzindo aquele trem tivesse um problema, haveria um freio. Então, naquele caso, foi interessante esse acórdão, porque a desembargadora, e aqui nós não estamos para falar de casos, mas para falar de decisões, né, e de direitos dos trabalhadores, entendeu aqui o tribunal, eu não sei como se está em Brasília, mas entendeu o tribunal que seria impossível substituir, entendeu? Substituir, com aquela automação, substituir aquela vaga. Por quê? Entendeu aqui o tribunal que a proteção dos trabalhadores em face da automação estaria ali auto-aplicável e que naquele caso específico, não são todos os casos, mas que naquele caso específico deveria haver uma atuação do Poder Judiciário. Por quê? Porque aquele mecanismo de automação gerava potencialmente danos à saúde do maquinista e também danos à população, porque o risco daquele sistema não justificaria a economia e o custo de redução de custo. Então, entendeu-se que, vejam, senhores, não é que o direito possa impedir a automação. Isso o direito não vai fazer, mas o que o direito pode é impedir que a automação crie uma desproteção tal para os trabalhadores que afete, inclusive, a sua vida, a sua segurança, com doenças, também por conta do estresse que é acionar aquele mecanismo durante todo o tempo, muitas vezes nem tempo para ir fazer as suas necessidades ou ter o seu descanso se tem. Então, avançando então aqui, fazendo uma pausa para dizer que, na verdade, essa é uma questão ainda a ser enfrentada, né? Quer dizer, quando se pensa na automação, por exemplo, por que não exigir que as empresas primeiro estabeleçam um critério social, né? Por exemplo, primeiro automatizando segmentos que são penosos, insalubres, perigosos. Então, essa é uma questão, porque a tecnologia está aí para ser a serviço das pessoas e não contra as pessoas. Mas vou falar, então, prossigo nos outros direitos. O aviso prévio proporcional, recentemente regulamentado, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, o reconhecimento das convenções coletivas, a proteção, a proibição a diferenças de salários, de exercícios de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E a Constituição de 88, todavia, avançou naquele momento, estabelecendo alguns direitos para as trabalhadoras domésticas, e eu falo sempre no feminino, porque, muito embora os trabalhadores domésticos sejam homens ou mulheres, a sua grande maioria discriminada em razão do gênero são as mulheres, e, posteriormente, então, e aí o que nós temos para comemorar, a grande reforma protetiva que se teve nesses 25 anos de Constituição foi a emenda 72, aprovada este ano e comemorada pela cidadania brasileira, pelos juristas também e pelos trabalhadores e trabalhadoras, como uma segunda lei áurea, na medida em que leva direitos básicos, como, por exemplo, a limitação de uma jornada de trabalho, o direito a uma hora extraordinária às trabalhadoras e trabalhadores domésticos que estavam excluídos dessa proteção. Então, a emenda 72, as palmas são para a emenda 72, eu também tenho que aplaudir, enfim, vou aplaudir a emenda 72, porque realmente ela foi uma grande conquista para os trabalhadores. E essa conquista ela foi impulsionada pela Organização Internacional do Trabalho, verdade seja dita também pelo governo brasileiro, que pugnaram por essa reforma, porque por tantos anos aquilo estava praticamente não tocado. Então, isso também é importante dizer.
E é importante dizer também, porque esta emenda, ela, digamos assim, representa a paralisação de um ciclo de reformas que estavam sendo realizadas para não efetivar a Constituição, mas para reduzir direitos da CLT. Porque nos anos 90, muitos direitos foram flexibilizados, reduzidos, a introdução de muitos mecanismos de redução de direitos nos anos 95, 97, 98, e sempre com o argumento de que o desemprego estava alto, que o Brasil precisava abrir sua economia nacionalmente e que os direitos geravam custos e que impediam a contratação. O que nós vimos com o passar dos anos é que não são os direitos que geram desemprego, não é o custo trabalhista, os estudos de economistas, de sociólogos, de pessoas que estudam esse assunto demonstram que não são estes os reais causadores do desemprego ou de alguma dificuldade econômica pelo qual passam as empresas. Não são. Ao contrário, o que se percebeu é que em um ambiente de crescimento econômico, os postos de trabalho surgem porque a relação entre emprego e desemprego não é com direitos ou não direitos, mas sim com estabilidade econômica, crescimento econômico, capacidade das pessoas de investimento, capacidade das pessoas consumirem. E o consumo não deve se dar pelo endividamento, que é o fenômeno contemporâneo, das pessoas que se endividam para o consumo porque não tem condições de sobreviver de outra forma. Mas o consumo deve se dar pela via do trabalho e de uma remuneração digna que faça com que um ciclo virtuoso de consumo acione a produção e da produção gere mais empregos. Esse é um círculo virtuoso que é capaz de ampliar os direitos, como então é possível, e a emenda 72 demonstra essa possibilidade de ampliar empregos. Também é importante dizer que muitos direitos estabelecidos na CLT necessitam uma reatualização. E por que eu falo uma reatualização? Porque eles também foram pensados para a realidade da década de 40. E hoje, com o século XXI, com as transformações da sociedade, com a introdução das novas tecnologias, esses direitos precisam ser atualizados, avançados e reinterpretados. Um desses direitos, por exemplo, que nós vemos que precisa ser reatualizado é o direito à própria jornada de trabalho. Por quê? E aí eu vou também dar um exemplo próximo à categoria de vocês. A jornada de trabalho, tradicionalmente, ela foi pensada no tempo certo de ingresso e de saída do trabalho. Mas existem outros trabalhadores, e hoje isso cresce, que trabalham para além do momento em que estão na empresa. São trabalhadores que trabalham por e-mails, por BIP, por celular, trabalhadores que trabalham durante todo o seu tempo e que não há, e que levam o trabalho para casa e que não há mais como definir o que é tempo de trabalho e o que é tempo de não trabalho. E o que fazer? A CLT também foi recentemente reformada e essa reforma foi protetiva para dizer que a existência de um mecanismo telemático ou informatizado, e aí está dizendo dessas tecnologias à distância, não retira a subordinação jurídica. Portanto, ainda que o controle do empregador ocorra à distância, num trabalho externo, se há esse controle, ainda que por satélite, ainda que informatizado, é possível que haja ali um controle. Então, essas novas tecnologias, elas precisam, e esse dispositivo da CLT do artigo 6º, que foi recentemente reformado, precisa ainda ser bastante examinado pelos juristas
para dar a ele a melhor interpretação que compreenda essas diferenças. E aí, quando eu falei também de uma categoria parecida, eu lembro dos ferroviários, porque os ferroviários, já na CLT, desde a década de 40, tinham uma regra chamada adicional de sobreaviso. E o que é o adicional de sobreaviso? É um adicional em que o trabalhador, por ter que permanecer em sua residência à disposição da empresa, sem nem poder beber um chopinho, sem nem poder conviver com a sua família bem, ou sair para fazer a sua pelada, né? O trabalhador tem que permanecer à disposição do empregador, ou seja, aguardando eventualmente uma necessidade por uma falta de uma pessoa, ou de um acidente, enfim, para ser substituído. Então, neste momento em que o trabalhador ferroviário, isso na lei está para o ferroviário, aguarda em casa à disposição, ele recebia, não era hora extra, ele recebia 1/3 do seu salário daquele momento em que ele estivesse de sobreaviso. Vejam, hoje nós já temos esse sobreaviso, essa situação, né, do trabalhador ter que ficar esperando esse chamado da empresa em muitas categorias. Todavia, esse direito não foi estendido para essas outras categorias por uma lei. Mas a CLT tem um artigo, e esse artigo diz assim, que o juiz do trabalho pode, quando não houver lei, usar da analogia, ou seja, retirar aquele dispositivo e aplicar para um outro. Por isso que o Tribunal Superior do Trabalho também, recentemente, editou uma outra súmula, no qual amplia, talvez nem tanto quanto os advogados trabalhadores gostariam, mas amplia a possibilidade de um trabalhador que está de sobreaviso receber este também adicional de sobreaviso, ainda que ele não seja ferroviário. Então, esse é um exemplo também de como a CLT precisa, com o passar do tempo, se atualizar, para que ela possa ser comemorada nesses 70 anos como um documento de cidadania do trabalhador, mas que ela possa também vir a responder às necessidades do século XXI. Questões novas que o trabalhador se depara com o controle da câmera de vídeo, com o controle muito diferente daquele lá das suas origens. Então, hoje nós temos novas demandas, novas questões que exigem, e muitos direitos antigos que precisam ainda ser efetivamente afirmados e cumpridos. A Organização Internacional do Trabalho afirma, por exemplo, que é importante acabar com o trabalho escravo. É importante acabar com o trabalho infantil e as piores formas de trabalho infantil. Por que o trabalho infantil? Porque o trabalho infantil condena o filho do trabalhador a uma situação de reprodução, daquela situação de exclusão social. A Organização Internacional do Trabalho diz que é necessário também afirmar a igualdade entre homens e mulheres, porque as mulheres trabalhadoras têm as suas necessidades, elas precisam ser respeitadas enquanto trabalhadoras, enquanto mulheres, enquanto pessoas que têm os mesmos direitos que os homens, e muitas vezes não têm isonomia salarial e não tem respeito também pela sua qualificação profissional. Esse é um tema também muito importante de ser destacado, porque muitas vezes também esse desrespeito ocorre não só pelas empresas. Então, eu também gosto muito de destacar essa questão, porque o direito das mulheres trabalhadoras deve ser afirmado no local de trabalho por todos aqueles que trabalham. E que essas mulheres precisam ser respeitadas. Um outro aspecto também que a Organização Internacional do Trabalho coloca é a necessidade de se ter liberdade sindical, um direito de greve efetivo e que também todos possam ter um trabalho decente. O que a OIT chama do trabalho decente? Não é apenas ter um trabalho. É ter um trabalho que dê ao homem e à mulher a condição de uma vida digna. É ter um trabalho no qual se tenha ali a condição de realização da pessoa. Porque a pessoa humana
vem ao mundo e nós só ficamos bem se fazemos alguma coisa produtiva. Porque o trabalho, a pessoa quando ela trabalha realizada, ele não é apenas um dever, ele é mais do que isso. O trabalho, um trabalho digno, é fonte de direitos. E ele é indispensável para a vida de todos. O trabalho de um é indispensável para a vida da sociedade. A sociedade não vive, a sociedade não vive sem a pessoa que limpa. A sociedade não vive sem a pessoa que cuida das nossas ruas para que nós possamos viver bem na cidade. A pessoa não vive sem o motorista que conduz o ônibus. A pessoa não vive sem o professor que educa os seus filhos. A pessoa não vive bem. A sociedade não vive bem, porque a mola que rege a sociedade é o trabalho. E o trabalho é fonte de vida. E se o trabalho é fonte de vida, ele não pode ser um meio de morte. Ele não pode ser um meio de adoecimento. Ele não pode ser um meio de opressão, de assédio moral e de humilhação do outro. Ele tem que ser... Todos nós precisamos nos respeitar, independentemente do trabalho que se faça ou do trabalho que também não se faça. Daí porque também eu gostaria de conectar nesses direitos dos trabalhadores do século XXI, os direitos que todo homem tem e deve ter, ainda que não trabalhe. Porque, infelizmente, e aí eu falo de políticas como renda mínima, eu falo de políticas como políticas legais, não são políticas, eu estou falando de leis, de regras, de direitos, como, por exemplo, a Bolsa Família, o seguro-desemprego, o direito à aposentadoria, o direito ao auxílio-doença. E por que eu falo desses direitos? Porque são direitos que não decorrem apenas do trabalho, que decorrem também do não trabalho. Por que isso? Porque ter direito, quando não se trabalha, em primeiro lugar, é sinônimo de respeito à pessoa pelo que ela é. Em segundo lugar, é dizer que a pessoa que já trabalhou ou que vai trabalhar, ou ainda que ela não trabalhe, ela tem uma vida digna. E por que isso? Porque nós só conseguimos um mercado de trabalho minimamente estruturado quando não há um exército de reserva de mão de obra de excluídos sem nada. E por isso que as políticas públicas no Brasil, essas de Bolsa Família, elas têm corroborado para a melhoria do valor dos salários, de modo indireto. Então, dizer também, isso é muito importante, eu gostaria de dizer, porque toda a cidadania deve manter, ainda que seja baixo, enfim, eu não estou aqui dizendo que não há grande exclusão social, muita miséria, porque há. Mas o que eu estou dizendo é que esses direitos das pessoas, ainda que não trabalham, são também importantes para aqueles que trabalham. E cair num discurso fácil, muitas vezes repetido por meios de comunicação, enfim, ou por alguma elite, que gostaria de se apropriar de uma mão de obra, entendeu? Que trabalha por um prato de comida, enfim, ou seja, que trabalha em condições subhumanas, não compreender também, do ponto de vista histórico e da inteligência dos trabalhadores, que essas políticas também têm uma importância para a valorização do que é o salário mínimo, para a valorização do que é um mercado de trabalho estruturado. Ter alguém que não aceite trabalhar por menos que o mínimo é importante. Então, assegurar os direitos que se tem, ampliar os direitos que a Constituição de 88 assegurou, mas que não foram ainda regulamentados, criar novos direitos decorrentes dessas novas situações e efetivar aquilo que está no papel, mas que cabe na mão dos senhores, como integrantes de uma categoria profissional e como integrantes conscientizados,
posto que se não fossem, não se organizavam em sindicatos, né, porque sabem que a organização do sindicato é o direito maior que o trabalhador tem. E aí eu fecho, então, esta minha fala, não sei como é que está meu tempo, mas eu já fecho a minha fala para que vocês possam falar com a doutora Maria Inês, entendeu? Dizendo que um direito humano fundamental que todo trabalhador tem e que está na Declaração Universal de Direitos Humanos e que está também nos 2 pactos da ONU, ratificados pelo Brasil por 2 decretos na década de 1990-92, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os senhores sabem qual é o único direito que está nos 2 pactos? É o direito à liberdade sindical. É o direito a constituir um sindicato livre. E por que ele está nos 2 pactos, senhores? Ele está nos 2 pactos por quê? Porque não há uma sociedade democrática que não respeite a liberdade de organização sindical, a liberdade das pessoas lutarem conjuntamente para reivindicar os seus direitos. Isso é que caracteriza uma sociedade democrática. E é por isso que ele é um direito civil e político, porque ele é tão importante como o direito do voto, ele é tão importante como o direito à constituição dos partidos políticos, ele é tão importante como o direito a uma ação popular, a ir à justiça contra um administrador improbo ou corrupto. Ele é importante, tão importante para a garantia da cidadania. Daí porque não há sociedade democrática sem liberdade sindical. E ele também está assegurado no Pacto dos Direitos Civis, nos direitos econômicos, sociais e culturais, porque não há direitos do trabalho sem sindicatos. Porque, historicamente, quando o movimento sindical está fraco, os direitos do trabalho tendem a não se ampliar, a serem restritos e a não serem efetivos. Quando nós estamos no momento mais democrático e que o movimento sindical tem condições de se organizar, porque a culpa não é só do movimento sindical, isso é importante dizer, as pessoas falam, o movimento sindical é pouco desemprego, condições de tempo, inclusive, as mulheres têm muita dificuldade de participar dos sindicatos por conta da necessidade de cuidar da casa também, mas quando os sindicatos são fortes, os direitos tendem a serem mais efetivos. A mensagem, então, que eu digo para os senhores a CLT faz 70 anos, é hora de comemorar, mas a melhor comemoração que podemos é cuidar para que esses direitos nasçam, cresçam e se fortifiquem num direito maior, que é o direito de estar juntos para executar e efetivar esses direitos. E os senhores estão de parabéns, porque estão aqui na vivência dos senhores, mostrando que é possível essa organização. Muito obrigado, então, pela essa... Eu queria, em nome da direção da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, agradecer a palestra O Direito dos Trabalhadores no Século XXI, proferida pela doutora Sayonara Grillo, desembargadora do TRT do Rio de Janeiro. Receba os agradecimentos da nova Central do Rio de Janeiro. Eu peço, então, licença para me retirar, desejando a todos os senhores um bom congresso. Peço desculpas à minha colega doutora Maria Inês Trindade, minha colega jurista por, infelizmente, não poderei assistir à brilhante exposição que eu já sei de antemão que ela fará, mas agradeço, então, o convite, peço desculpas porque os processos me chamavam e me chamam. Muito obrigada. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.